Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já estamos ao vivo. Seja bem-vindo, Pelotão 459. E mais uma manhã de segunda-feira. Hoje você já sabe, né? Hoje é um ótimo dia e uma ótima oportunidade. Você já sabe para quê, né? Para construir um dia memorável. Escreve aí, vou construir um dia memorável. Escreve assim, vou construir um dia memorável. Tamo juntos, até depois do fim. Hoje, dia 25 de março, primeiro terço do ano já tá acabando. E aí, o que você fez nesse primeiro terço que vai reverberar durante todo o ano? É interessante que existe algo nos costumes judaicos que eles chamam de Rosh Hashanah, né? Que são os 10 primeiros dias do ano. Que o ano novo judaico acontece em setembro. E aí eles têm o costume do quê? Tudo que é feito nesses primeiros 10 dias reverbera em 10 vezes para o seu ano. É muito interessante. Então, se ele trabalha, o resultado do trabalho reverbera 10 vezes no ano. O que ele ganha, a bondade, a generosidade, tudo isso multiplica em 10 vezes no ano. Por isso que eu te pergunto, primeiro trimestre do ano e o que você tem construído? Tiago, eu não construí nada ainda. Não, Tiago, já estou construindo muita coisa. Tiago, eu tô mais ou menos, tô acordando para a vida. Infelizmente no Brasil, muitas pessoas ainda acreditam que o ano começa após o carnaval. Então tá tudo certo, como o carnaval já passou, na verdade já passou mais de 40 dias do carnaval, vamos chegar na Páscoa já. Então tá na hora de produzir. Escreve aí, chegou um novo tempo. Escreve aí, chegou um novo tempo. Eu vou te explicar por que chegou um novo tempo. Todos os dias, quando você decide algo, você cria um novo tempo. A decisão, ela abre um leque de possibilidades. Coloca no seu caderno aí, decisão abre um leque de possibilidades. Você que não tem caderno, você que não tem aonde fazer anotação, eu te aconselho ter um caderninho só para o 459. Vai lá, escreva para o 459 todo um caderninho. Para quê? Para se for preciso você revisitar essa anotação, mas também se você quiser transbordar na vida de outras pessoas e ensinar outras pessoas, você vai lá no caderninho e olha as anotações e ensina as pessoas sobre isso. Seguinte, todo desafio vai trazer o quê? Duas coisas. Anota aí, todo desafio vai trazer duas coisas. A Daisy falou, já estou no quinto caderno, parabéns. Eu deixei no Brasil meus cadernos, mas quando voltar eu vou lá entregar alguns eventos e aí eu vou trazer meus caderninhos e eu mostro para vocês. Seguinte, todo desafio te traz duas coisas. Quais são as duas coisas que todo desafio te entrega? Primeiro, ele revela bloqueios. São nos novos desafios que você revela os bloqueios. Às vezes você fala, Thiago, eu não consigo identificar um bloqueio. Sabe o que acontece? Você está numa zona de conforto. Você está somente vivendo a sua vida na comodidade. A sua mente já está acostumada. O horário que você vai para o trabalho, o horário que você volta, o que você come, quanto que você gasta, quanto que você ganha, o que faz. Não tem novidade de vida. Presta atenção. Quando você entra no novo desafio, você começa a sair de uma zona de conforto e aí começa a revelar o quê? Os bloqueios. Então todo desafio vai revelar um bloqueio. Eu lembro quando nós estávamos esquiando em Denver, não nessa vez no ano passado, revelou um bloqueio que eu nem imaginaria que eu tinha. A gente nunca tem noção do bloqueio até que tenha consciência dele. E aí nós alugamos duas vans, porque era muita gente. Foram todas as famílias, amigos, sócios, tudo. Alugamos duas vans. E aí eu era sempre o primeiro a estar pronto, mas era o último a entrar na van. Aí isso um dia começou a me incomodar. Eu falei, cara, eu tô aqui pronto, só que eu sempre tenho que buscar alguém, chamar alguém, esqueci de alguém, de algo e tal, não sei o quê. E aí vai todo mundo na minha frente. Quando nós vimos subir o lift, que é aquelas cadeirinhas, que a gente vai subindo as cadeirinhas até o topo da montanha, sempre ia todo mundo na frente e eu ficava atrás. E aí foi quando eu lembrei de um bloqueio.
Na minha infância, os meus primos eram mais simples, a família dos meus primos, meus tios eram mais simples do que a minha. E a minha mãe sempre falava o seguinte: não, deixa os teus primos primeiro. Não, eles têm que ir primeiro. Não, não mostra na frente deles. Não faz para eles. E isso foi impregnado na minha vida, que sempre tinha que deixar os outros irem primeiro. Então aquele novo desafio que foi esquiar me trouxe esse bloqueio, a consciência desse bloqueio. O que eu precisei fazer? Ressignificar ele. E aí eu comecei a ir na frente. Então, tava todo mundo atrasado para ir para a van, eu pegava um carro e ia embora. Eu chegava lá na montanha, todo mundo atrasado para colocar os esquis, não sei o que, eu ia na frente. Aí os meninos falaram: ei, Thiago, o que tá acontecendo? E aí o Nésio já sabe, né? Falou: não, ele tá lá resolvendo umas tretas dele. Eu fazer o que? Sabe o que é interessante? Talvez te contando seja piada isso daí, porque o bloqueio é sempre ridículo para quem não está sofrendo bloqueio. É muito sério para quem é bloqueado. E para você pode se parecer ridículo, então eu ia, mas aquele sentimento de estou deixando o pessoal para trás. Olha que besteira. Nós não vamos nos encontrar, a questão de uma cadeirinha, de um lift. Nós vamos nos encontrar lá em cima, aquele sentimento do bloqueio lá em cima. Então é o seguinte, todo desafio vai te revelar um bloqueio e junto com esse novo desafio vai te trazer, olha só que massa. A Zilmara falou: Thiago revelou meu agora, sempre faço isso. Desafio revela bloqueio e acrescenta habilidades. Coloca aí. Todo desafio vai te trazer novas habilidades. Por exemplo, 2021 eu fiz 1.300 lives. Lives, aulas, transmissões. Era 4, 5 por dia. 2021. Eu cresci muito, me desenvolvi muito. Criei grandes movimentos. Criei uma habilidade de falar, um dom de oratória, uma habilidade em fazer vendas. Tudo isso em 2021. Por quê? Porque foram 1.300 lives. Eu me dediquei e falei o seguinte: vou fazer live todos os dias. Todos os dias eu vou fazer live. Por exemplo, eu estou entrando aqui no novo tempo. Esse tempo eu vou multiplicar em 10 vezes a pressão de tudo que a gente está fazendo. Então a gente está vindo implantando um ecossistema na Europa e junto com isso eu vou multiplicar em 10 vezes aquilo que eu estava fazendo. Então a gente está fazendo, começou com 2 lives agora, que é essa aqui 459 e o 622. Daqui a pouco vamos multiplicar isso para mais 5. Então a gente vai começar a fazer muito isso. Alguém perguntou, oratória sem fazer curso? Não, é sempre bom fazer alguns cursos, né? Sempre bom fazer alguns cursos, mas não existe nada melhor que a prática. Você faz curso, pega as habilidades e aí vai repetindo. Então é o seguinte, todo desafio vai trazer novos bloqueios, consciência de novos bloqueios, não que vai trazer o bloqueio já está aí dentro, ele vai trazer a consciência de novos bloqueios e vai começar a te revelar algumas novas habilidades. Por que eu estou te falando isso? Porque nós estamos indo para o 4º mês do ano. E às vezes você não deslanchou ainda nesse ano só por um simples motivo. Motivo esse que você não revelou os bloqueios e não adicionou novas habilidades. Entenda o seguinte, você que faz parte aqui desse pelotão, e eu entendo que essa linguagem que nós utilizamos aqui, o que nós fazemos e falamos aqui. Ó, a Ivani colocou: eu fiz oratória, não adiantou nada, não pratiquei. Esse é um problema. Existe um grupo de pessoas que sofrem de algo chamado obesidade mental. O que é obesidade mental? Obesidade mental é quando você só consome conteúdo, consome e não pratica. Anota isso daí, 1HE. Escreve essa fórmula aí, 1HE vezes 20HP. Escreve aí essa fórmula aí, para não acontecer o que a Vani está falando aí. 1HE vezes 20HP. O que é isso, Thiago? É a fórmula de você entrar no ciclo da perícia, aprender algo novo. O que significa? É 1 hora estudada vezes 20 horas praticadas. Então, para cada hora que você estuda, você pratica 20. Lê um livro, pratica 20. Fez um curso, pratica 20.
Assistiu uma aula, pratica 20. Então, a cada 1 hora estudada, você vai praticar 20 horas. O Weber perguntou, Thiago, os bloqueios um dia pode ser zerado? Sabe qual é o problema? Que o bloqueio é tipo uma cebola. O que é uma cebola? Uma cebola ela tem várias camadas. Vocês vão achar interessante que a cada novo nível de crescimento vão revelar novos bloqueios. A cada novo nível vão revelar novos bloqueios. Então você vai começar a crescer, aí um bloqueio. Aí eliminou esse bloqueio, pegou igual a cebola, a casca, tirou a casca, aí vai crescer, tem outro bloqueio. Aí vai tirando. É uma porcaria isso. Então é o seguinte, anotou aí 1 HE vezes 20 HP? Então é o seguinte, esse desafio ele vai te desbloquear. E lembre-se que o bloqueio ele tem intimidade com o meu propósito. Quando você começar a colocar em prática, você vai se tornar outra pessoa. E se tornando outra pessoa, você precisa curtir o processo. Ontem eu fui num lugar e aí as pessoas estavam falando lá, falando sobre crescimento financeiro, sobre oportunidades financeiras. E é interessante que não adianta você ter a técnica se você não revelar o bloqueio. Não adianta. Porque existem pessoas, presta atenção, porque existem pessoas que têm sucesso e pessoas que não têm sucesso. Presta atenção. Porque existem pessoas que cresceram juntos, estudaram na mesma escola, às vezes até os mesmos irmãos cresceram na mesma casa, um tem sucesso, o outro não tem sucesso, por causa da revelação de bloqueio. Existe algo que eu te aconselho veemente para você fazer ainda nesse ano. Comprar experiências. Anota isso daí. Comprar experiências. O que é comprar experiências? Comprar experiências é você comprar a revelação de bloqueios e adquirir novas habilidades. Quando você começa a comprar experiências, experimentar coisas novas, você começa a fazer o quê? Ampliar o seu mapa de mundo. O que as pessoas mais precisam hoje em dia é ampliar o mapa de mundo, ampliando o mapa de mundo. Ampliando o mapa de mundo, você começa a ter uma nova mentalidade. Não existe como você crescer se não ampliar seu mapa de mundo. Ó, alguém está perguntando, bloqueio tem intimidade com propósito? Tem muita intimidade com propósito. Aquilo onde você vai mais reinar, onde você vai mais multiplicar, aquilo onde você vai construir grandes coisas, é aquilo que você foi bloqueado lá atrás. Mas aí eu vou te chamar para fazer o quê? Te chamar a começar a descobrir esses bloqueios. Então, isso daí só para te dar as boas-vindas, você que já faz parte do pelotão já sabe, né? Clica aqui no like, dá um likezinho e pega esse link e compartilha com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. E a gente vai cair para a nossa leitura de hoje. Pega aí, vamos fazer a nossa leitura de hoje. Bora para a nossa leitura de hoje. Alguém perguntou como descobrir os bloqueios. Entrando em novos desafios. Quando você começa a entrar em novos desafios, ele começa a revelar novos bloqueios. Por quê? Porque você sai de uma zona de conforto, onde você não estava acostumado, e saindo dessa zona de conforto, ele vai começar a te mostrar exatamente aquilo que você é. Lembre-se sobre, o bloqueio revela o seu comportamento. O bloqueio revela o seu comportamento. Bom, vamos para a nossa leitura de hoje. Ó, eu estou pensando aqui, vocês que estão juntos aí, ficaram sábado, domingo, estão juntos, pensando em fazer uma série sobre prosperidade, falar sobre José do Egito e sobre a prosperidade. Trazer alguns textos, a gente estudar sobre esses textos e como a gente pode pegar esses conceitos utilizados por José, os bloqueios, as habilidades e tudo aquilo que ele fez e como que a gente pode aplicar isso na nossa vida. O que vocês acham? Vocês curtem? Eu quero que nós falamos sobre outra coisa, aqui não tem problema nenhum.
a gente pode falar muito sobre outras coisas. Vamos lá então. Então vamos preparar. A partir de amanhã a gente já começa. Bora lascar o bambu, como diz alguém aí. Seguinte, mas hoje vamos ler um texto que está lá em Provérbios, capítulo 8. Ontem alguém pediu para eu ler sobre Provérbios, eu vou ler Provérbios, capítulo 8. E aí, esse Provérbios aqui, ele te dá embasamento para muita coisa do que a gente aprende, do que a gente fala e vive. Mas muita coisa mesmo. Esse Provérbios, capítulo 8. Vamos falar sobre Eclesiastes? Vamos falar sobre Eclesiastes também. Tá bom? Vamos lá, escreve aí. Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Quem tá perguntando se eu vou pra Maratona de Paris? Não tava sabendo. Me passa a data aí e como que eu faço a inscrição. Se é que dá tempo. Essas maratonas normalmente estão tão cheias. Mas der tempo, vou pra lá esquiar agora. Quem sabe a gente aproveita e já fazer uma maratona lá. Então vamos lá. Provérbios, capítulo 8. Diz o seguinte: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Vamos só entender o que é o livro de Provérbios. Você que está chegando aí pela primeira vez e nunca fez a leitura do livro de Provérbios, quero que você entenda o seguinte: Provérbios ele está no Antigo Testamento. Ele está no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está na Bíblia. A Bíblia é dividida em duas partes. Vamos entender aqui só para nivelar a turma. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, antes de Jesus, depois de Jesus. No Antigo Testamento, ele é dividido em 5 partes. Quais são as 5 partes? Os primeiros 5 livros, que são os livros de Moisés, é a Torá, são os livros de Moisés. Depois disso, vem os livros históricos. Depois dos livros históricos, vem os livros poéticos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Depois disso, os profetas maiores e profetas menores. Então, Provérbios está na seção dos livros históricos. Seção dos livros históricos, dos livros poéticos. E ele é construído de uma forma poética hebraica chamada paralelismo. Então, isso é construído um paralelo. Nem sempre todos os versículos vão estar interligados entre eles. E aí, quando você olha para o livro de Provérbios, ele está constituído em 3 fases. Quais são as 3 fases? Do capítulo 1 ao capítulo 9, é um convite à sabedoria, é exatamente o que a gente vai ler agora. Um convite à sabedoria. Do capítulo 10 ao capítulo 24, eles são drivers da sabedoria, são ditados dos sábios, para você aprender e viver isso na sua vida. E do dia 25 ao dia 31, do capítulo 25 ao dia 31, ao capítulo 31, você vai ver a conduta dos nobres e dos sábios. Por que eu digo 31? Porque há 6 anos eu comecei a ler o livro de Provérbios todos os dias. E a gente tem o movimento 6h22 no meu Instagram aqui, ó, todos os dias às 6h22 da manhã. A gente faz a leitura de Provérbios. Então hoje é dia 25, a gente lê capítulo 25. É incrível que Provérbios tem 31 capítulos, exatamente um para cada dia do mês. Um para cada dia do mês. Eu comecei isso em 2018. 2018 eu li um livro chamado Segredos... Salomão, um homem mais rico que já existiu. Aí eu li esse livro lá e falava o seguinte: se você ler o livro de Provérbios durante 2 anos, você vai se tornar alguém mais sábio do que as pessoas que você convive. E se você ler durante 5 anos, você se torna milionário. Aí eu falei, eu preciso confessar para vocês que eu comecei a ler por causa da riqueza. Só que no meio do processo, eu entendi o seguinte, que vale muito mais a sabedoria do que o ouro e a prata. Exatamente isso. E aí eu comecei a ler todos os dias. E aí, perdoa, quando o mês tiver 30 dias, aí no último dia você lê 30 e 31. Tá tudo certo. E aí em fevereiro você lê 3, né? Ou 29, 30, 31.
Nivelados? Bora pra cima então? São 31 para ler 2 anos, vai repetindo, vai. Então deixa eu explicar aqui que algumas pessoas não entenderam. Seguinte, todo mês você vai repetir a leitura de Provérbios. Então, dia 1º, capítulo 1, dia 2, capítulo 2, dia 3, capítulo 3, dia 20, capítulo 20, dia 30, capítulo 30. E assim você vai indo, todos os dias, tal, todos os dias. Bom, vamos ler então Provérbios capítulo 8, diz o seguinte: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Entenda o seguinte, toda vez que você fizer a leitura de Provérbios, você precisa contextualizar, entender o que estava acontecendo. Como eram as cidades antigamente? Eram cidades fechadas com muro. E nas portas das cidades era onde acontecia o comércio. Presta atenção, é na porta da cidade que os viajantes passavam e ali eles criavam comércio. Os próprios moradores da cidade iam às portas da cidade para criar um comércio com quem vinha de fora. Então ela falou o seguinte: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Entenda algo, existe um processo para a sabedoria. Qual é esse processo para a sabedoria? O processo pela sabedoria é, primeiro, busque o conhecimento. Você vai entender um pouquinho mais à frente que ele fala o seguinte: todo aquele que é inexperiente precisa buscar conhecimento. Durante a leitura de Provérbios, você que não está acostumado, quem já está lá no 6:22 já sabe sobre isso daí. Então, eu vou só nivelar aqui e fazer um convite para todo mundo ir lá estudar mais a fundo Provérbios. Durante a leitura de Provérbios, você vai ver 3 tipos de pessoas. Quem são essas pessoas? Os tolos, sábios e os preguiçosos. Presta atenção. Tolos, sábios e preguiçosos são os 3 tipos de pessoas que você vai ler durante Provérbios. Esses 3 tipos. E ele sempre vai fazer o seguinte: um convite para a sabedoria e um convite para você fugir da tolice. E para aquele que é preguiçoso, para levantar e começar a cuidar da sua própria terra. Então ela fala o seguinte, que não adianta apenas querer a sabedoria se você não buscar o conhecimento. Então o primeiro passo na busca da sabedoria é o conhecimento. Anota isso daí. Primeiro buscar o conhecimento. Só que muitas pessoas, presta atenção no que eu vou te falar, muitas pessoas buscam conhecimento, só que não entendem. Como que é isso? Lê um livro e não entende, vê um vídeo e não entende, faz um curso e não entende. Então, na busca pela sabedoria, o primeiro passo é você buscar o conhecimento. O segundo passo é entender aquilo que você aprendeu. Por quê? Porque aí eu entro naquilo que ela fala o seguinte: o discernimento ergue sua voz. Uma das principais coisas não é o conhecimento, não é o entendimento, mas sim o discernimento. O que é discernir? Discernir é você analisar, é separar. Escreve aí, discernimento é você separar. O que eu mais vejo hoje nas pessoas é a falta de discernimento. As pessoas não conseguem discernir aquilo que é bom daquilo que não é bom. As pessoas não conseguem discernir. O que falta para muitas pessoas é um sensor. Falta de senso. É regular algo. Tem um botãozinho numa mesa de som que é o fade in, fade out, né? Que é você aumentar ou você diminuir. Você já foi em algum lugar que as pessoas vão falar no microfone e de repente dá aquele estouro? Pou! Não, presta atenção. É você começar devagarzinho. Subindo, descendo. Só que o tolo, ele sempre fala o seguinte: comigo é 880. Ele vive nos extremos. Ele não tem senso, ele não tem sensor. O que as pessoas mais precisam nos dias de hoje é sensor. Você conhece alguém sem sensor? Sem sensibilidade? Para não chamar de sem noção? É o discernimento. Aonde eu estou? Que ambiente que é esse? Quem está na minha frente? O que eu estou aprendendo? O que eu aprendi? O que eu posso levar? É discernimento. Você nunca vai ouvir um sábio levantando a sua voz e gritando. Não. Mesmo que ele seja acusado, menosprezado, colocado de lado, o sábio nunca vai levantar a voz. Porque ele sabe que na frente dele, a pessoa está faltando com senso. Então,
um dos grandes segredos é o discernimento. Anota isso daí. Aprender a discernir. Escreve como tarefa. Aprender a discernir sobre todas as coisas. Discernir sobre os tempos. Discernir sobre as pessoas. Discernir sobre as oportunidades. Discernir sobre os ambientes. Você precisa aprender a discernir. Tanto é que aqui, no versículo 1, ela já fala, o discernimento ergue a sua voz. Versículo 2 do capítulo 8, quem chegou aí, a gente está lendo Provérbios, capítulo 8. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, a entrada da cidade. Presta atenção, você vai entrar na cidade, busca a sabedoria. Portas adentro, ela clama em alta voz. E aqui ela está mostrando o que ela está clamando. Versículo 4, ela vai falar exatamente daquilo que ela está clamando. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanta a minha voz. Quando ela fala homem, está generalizando. Está falando da raça humana. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanta a minha voz. Vocês, inexperiente, presta atenção, todo aquele que é inexperiente adquira prudência. Presta atenção, ela está falando o seguinte, você que é inexperiente adquira prudência. Lá na frente, você vai entender o seguinte, por que é importante a prudência? Eu já vou te mostrar isso lá na frente. E você quer se tornar sábio, uma das melhores coisas é se tornar prudente antes. Vocês inexperientes adquiram a prudência e vocês tolos tenham o bom senso. Não sou eu que estou te falando que o tolo vive de um extremo para o outro. O que é bom senso? É um bom sensor. É um sensor que regula. Então ele está falando o seguinte, ei, você que é tolo, encontre o bom senso. E quando fala tolo, não está falando sobre uma identidade. Está falando sobre alguma situação. Talvez em alguma área da sua vida hoje você seja sábio. Só que em alguma área talvez você seja tolo. Você precisa fazer o quê? Olhar e discernir como está a sua vida hoje. Poxa, eu estou sendo tolo, negligente na minha saúde. Poxa, eu estou sendo tolo no meu casamento. Poxa, eu estou sendo sábio no meu trabalho. Não, eu estou sendo sábio. Então a tolice, para você encontrar bom senso, um bom sensor, é encontrar um equilíbrio. O tolo não encontra equilíbrio. O tolo só quer fazer o quê? Falar da sua tolice. Viver de um lado para o outro, falando o seguinte, ei, comigo é 880. Se não for assim, não adianta. Presta atenção. Falta de sensor. Então a sabedoria ela está nos lugares mais altos, clamando todos os dias. Ei, você que é inexperiente, busca a prudência. Quem que é prudente? Prudente é todo aquele que busca o conhecimento antes e soube discernir. E a vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, versículo 6, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. A sabedoria se coloca como uma pessoa. E quando você começar a ler o livro de Provérbios todos os dias e entender sobre a sabedoria, você vai entender quem é essa pessoa. Tem um texto que fala o seguinte, que a sabedoria é como uma árvore da vida. Tá entendendo? Como árvore da vida. É uma pessoa que ela tá ali. Eu não tenho tempo para falar tudo isso daí, mas eu queria te falar alguma coisa. A sabedoria já estava com Deus antes da fundação do mundo. E ela se alegrava com a construção do mundo. Presta atenção. Sabedoria já estava com Deus antes da fundação do mundo. E era ela, que era o consultor de Deus. Quando Deus estava afirmando os pilares era a sabedoria que estava com ele. Tem aqui no livro de Provérbios, você lê. Ela fala, eu me alegro com a construção de toda a humanidade. Calma que a gente vai chegar lá. Então é o seguinte. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Então presta atenção, todo aquele que tem discernimento, todo aquele que tem conhecimento, ele recebe a palavra sabedoria como reta. Uma palavra reta, uma palavra que não tem curva, uma palavra que traz entendimento. Versículo 10, anota isso daí, versículo 10. Prefiro a minha instrução
a prata e o conhecimento a ouro puro. Conforme você for buscando a sabedoria, você vai entender que vale muito mais a sabedoria do que o próprio ouro e que a própria prata. Não adianta você adquirir novas habilidades, presta atenção no que eu vou te falar, revelar novos bloqueios, se você não aprender a discernir e não aprender a buscar a sabedoria todos os dias. Pois não é algo humano. Existem dois tipos de sabedoria: a horizontal e a vertical. A horizontal você aprende em cursos, falando, mas a vertical, que é a poderosa, essa sim, vem direto da fonte, direto do trono. Pois, versículo 11, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. E agora o que eu quero que você anote. Todos os dias lá no 6:22, aqui no meu Instagram, a gente fala sobre você ler e você grifar aquilo que mais fizer sentido. Para mim, isso que eu vou te ler agora é um dos textos mais importantes desse capítulo 8. Ela fala o seguinte, verso 12: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Vamos começar a conectar isso. Eu vou ler novamente para você, presta atenção nisso. Que isso não te explodir, não explodir seu coração, sua mente. Eu não sei o que vai explodir nessa manhã. Olha só, eu, a sabedoria, moro com a prudência. Você quer ser sábio? Busca a prudência. Você quer ser prudente? Busca a sabedoria. Ela fala o seguinte, eu moro com a prudência. O que isso tem a ver? Eu tenho um relacionamento. Quem mora junto tem relacionamento e intimidade. Então ela fala o seguinte, eu, a sabedoria, moro com a prudência. E tenho o quê? E tenho o conhecimento que vem da onde? Do bom sensor, presta atenção. O conhecimento ele vem da onde? Do bom sensor. Porque o tolo ele fala, não preciso buscar conhecimento, não preciso ler, não preciso entender, não preciso discernir. O tolo ele só fala da sua própria tolice. O tolo é tão cheio de si mesmo que ele não quer buscar fora. E aí o conhecimento fala o seguinte, eu venho da onde? Eu venho do bom senso. Presta atenção. Eu gostei até de um PQP aí que rolou da Luciana. Foi, eu acho que é o nível hard do putz. Ela colocou um PQP. Deve ser um putz elevado à 10ª potência. A sabedoria mora com a prudência. Elas têm um relacionamento. E elas tendo um relacionamento, você começa a entender o seguinte, que o conhecimento ele vem do bom senso, do bom sensor. Quando você começa a regular esse bom sensor, o conhecimento começa a entrar no seu coração. Por que o conhecimento não entra no coração de algumas pessoas? Por causa de orgulho, arrogância, soberba, prepotência, ódio, rancor, amargura. Ei, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou te falar, é o seguinte. Como eu queria, agora eu vi aqui ver algo no meu coração. Isso realmente mexe comigo. O que as pessoas mais querem, presta atenção, o que as pessoas mais querem hoje em dia é clareza. Tem um texto que fala sobre a candeia, que é uma luminária utilizada antigamente. As candeias são feitas para iluminar toda uma casa. Como que eu posso iluminar uma casa se eu colocar essa candeia dentro de um armário? Não, fala para mim, como que eu posso iluminar uma casa colocando essa candeia, essa luz, dentro de um armário ou embaixo da cama? A candeia ela foi feita para iluminar toda a casa ou, colocada no alto da cidade, ela levar luz para toda a cidade. O que as pessoas mais precisam nos dias de hoje é clareza. Eu vi um vídeo, como eu tenho misericórdia disso. Vocês já devem ter visto, né? Da garota pônei ou do garoto cachorro. Isso realmente mexe comigo. Como que alguém que é imagem e semelhança, maior da criação, se submete
a esse tipo de papel. Eu não tô nem falando da pessoa ser rude, ser bruta, não ter um sensor de. Não ter um sensor de saber conviver na sociedade. Mas a pessoa deixar de ser imagem e semelhança para se colocar como uma outra espécie. Ei, presta atenção, se isso não mexer com você, e você não tiver compaixão disso, as pessoas estão perdendo discernimento a cada dia mais. Elas estão perdendo a clareza, a cada dia mais elas estão perdendo a clareza. E eu sempre falo que o problema do mundo não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Ei, presta atenção. Toda vez que você fica calado, existem mais pessoas perdendo a sua identidade. Toda vez que você deixa de compartilhar aquilo que queima no seu coração e de ser em mais semelhança, mais pessoas estão perdendo a clareza. Estão desregulando o sensor. Eu não estou nem falando de homens emasculados, sem posicionamento. Não estou falando disso aqui, não. Estou falando de pessoas que passaram desse ponto de reconhecer que são. Aonde que está isso, velho? Não, se isso não te chocar, qual que é o grande problema? Presta atenção, qual que é o grande problema? Tem uma estratégia na publicidade chamada janela de Overton. O que é a janela de Overton? É você mudar conceitos na sociedade. A primeira vez que você viu alguém vestido de algum animal, de alguma coisa que não é ela, você ficou totalmente escandalizado. Nossa, que absurdo! Totalmente inaceitável isso. Só que daí você vê uma, duas, três, quatro, e aquilo que era totalmente inaceitável passou a ser inaceitável com algumas restrições, aceitável com algumas restrições e super aceitável. Tipo assim, é a vida da pessoa, deixa ela tocar a vida dela. Então você muda todo um conceito e aí você continua cuidando da sua própria vida, tocando e as pessoas estão lá. Mas qual que é o convite para você? Começar a levar a clareza. Você foi chamado para iluminar toda uma casa, iluminar toda uma cidade. Eu realmente, meu coração, ele tá em chamas aqui por essas pessoas. E eu vou entrar no propósito por essas pessoas. Eu sei que não dá para ir contra elas. Não é contra elas, perdão. Contra essas atitudes ou esses conceitos. Porque o mundo jaz no maligno. Eu sei que esse é o caminho. Só que existem pessoas que a gente quer resgatar. Muito. Muito. E aí esse papo vai para você, homem. 98% dos bloqueios são gerados por uma figura masculina de autoridade. Eu e você fudemos essa sociedade quando nós não nos posicionamos como pai, como marido, como empresário, como homem na sociedade. E é só isso que existe, é só essa questão que existe para tirar você exatamente da sua posição de homem. Aquele que leva segurança, identidade, aquele que guia, aquele que dá limites, aquele que orienta. O convite nessa segunda-feira é para você se posicionar nessa semana. Se posicionar em vários papéis. Vários papéis. Se levanta aí. Me perdoe estar abrindo o coração aqui, tendo que conter as emoções. Falando disso, porque nos últimos dias uma compaixão tem inundado meu coração. E é por isso que nós estamos aqui, na Europa. Esse povo há muito tempo parou de viver a verdadeira palavra.
E eis aqui um batalhão. E hoje vai ser o primeiro dia. Vou compartilhar, vou convidar alguns de vocês. Eu não sei como que eu vou fazer isso. Mas hoje a gente pega o escritório aqui, assume o escritório. Aqui em Portugal, o escritório Europa. Vai ser aqui em Portugal. E a gente vai ter um momento lá e tudo mais. Vou ver como é que eu compartilho isso com vocês. Se vocês quiserem assistir lá como que vai ser esse... Chamei só as pessoas mais próximas aqui, que estão contribuindo, os mentorados e tal. E alguns sócios. A gente vai estar aqui fazendo isso. E vai ser um novo tempo. Hoje é um grande dia. Um dia memorável. Então vem cá, vamos ao seguinte, eu não sei como, são 5h41, eu estou no verso 13 ainda, eu vou acelerar um pouquinho a leitura aqui, que o capítulo 8 ele precisa ser digerido, eu quero que você entenda no que a gente vai entrar agora. Exatamente isso. Temer o Senhor é odiar o mal, odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Ele já mostrou o seguinte, ei, quer temer ao Senhor é ter medo. É ter extremo respeito. Quer ter extremo respeito ao Senhor? Então odeia o mal, o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Exatamente isso. Alguém perguntou, Tiago, por que os homens se perderam tanto na sua posição de homem? Porque existe um plano, é exatamente isso. Porque quando você desestrutura, tira o homem da posição, você desestrutura o bem mais precioso da sociedade, que são as famílias. Quando você desestrutura a família, desandou tudo. Por isso, existe um plano para isso. Aí, teria que falar mais algum tempo aí sobre. Então é o seguinte, quer temer o Senhor? Então odeia o mal, odeia aquilo que ele odeia, o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e falar perverso. O meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder, a sabedoria está contando isso. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Versículo 16 do Provérbios 8. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Então ela fala o seguinte, todos aqueles que governam têm o que? A sabedoria, o discernimento. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Não é o que você busca? Riqueza, honra, prosperidade e justiça duradoura está onde? Está na sabedoria. Não está no trabalho. Está na sabedoria. Meu fruto é melhor do que ouro e do que o ouro puro. A sabedoria está te fazendo um convite aí. Venha ter um relacionamento comigo. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Ei, presta atenção, é natural a prosperidade quando você começa a entender sobre a sabedoria. Ela fala aqui, ela não está inventando, ela está te dando aqui todos os códigos para você começar a entender. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Quer ser sábio? Quer ser próspero? Quer ter honra? Justiça duradoura? Riqueza? Odeia aquilo que o Senhor odeia. O que o Senhor odeia? Mal, orgulho, arrogância, mau comportamento e o falar perverso. Começa a buscar o quê? A retidão, a prudência e o conhecimento. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Ela falou o seguinte, ei, me ama, eu vou te entregar isso. Por quê? Porque eu vou te entregar isso, porque não é um segredo, não é um milagre, não é um passe de mágica a riqueza na sua mão. O que você vai precisar? Andar na retidão, andar na prudência, buscar o conhecimento. Quanto mais você buscar o conhecimento, mais ser prudente, mais eu vou te entregar. O Senhor me criou, agora presta atenção nisso que eu vou falar agora. Esse aqui é o texto mais lindo que existe. E aí você vai entender por que buscar a sabedoria. Não a sabedoria daqui da terra, uma que conecta direto na fonte. Aí, presta atenção. Não, larga a caneta num minuto aí. Larga a caneta. Versículo 22. A sabedoria está te contando, tá? Imagina um papo, você e ela, contando. O Senhor me criou como princípio de seu caminho. Olha que coisa mais linda. Em algumas traduções vai estar princípio do seu domínio. Então o Senhor me criou como princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Olha só, a sabedoria contando
no texto. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existia fonte de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas eu nasci. Para você que não sabe o texto, se você for lá em Gênesis capítulo 1, tá lá sobre a criação. Antes de tudo, quer ver? Ó? No princípio Deus criou os céus e a terra. Aí tem um grande espaço do versículo 1 para o versículo 2. Um grande espaço, um grande feito aconteceu nessa. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí versículo 6, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento. Versículo 9, disse Deus, ajunte-se num lugar as águas que estão debaixo dos céus e apareça. Ele começou a criar. Então presta atenção aqui, ó, no que está falando. Nasci ainda, não havia abismos quando não existia fonte de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, a sabedoria contando isso. Quando traçou os horizontes sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Nossa! Ei, presta atenção nisso que eu vou te falar. Quem não vai querer isso para sua vida? Presta atenção. Quem não vai querer isso para sua vida? Ela estava com Deus antes da formação do mundo. Quando não existia nada, ela estava com Deus, firmando os pilares da terra. Não, todo mundo perguntando, quem é a sabedoria? Quero saber quem é a sabedoria. Se você ler Provérbios, você vai ver lá que a sabedoria é como árvore da vida. Eu não sei se eu conto tudo para vocês ou não conto. E ela falou o seguinte, abrace a árvore que dá vida. Alguém colocou aí nos comentários aí, já sabe. Ó, então vai aí, seguinte. A galera falando conta. Vamos terminar o texto, eu já conto aqui. Seguinte. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. E me alegrava continuamente com a sua presença. E eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Presta atenção. A humanidade me dava alegria. Provérbios capítulo 3, versículo 18. Aí tem todo o contexto. É por isso que vocês precisam estar lendo sempre o livro de Provérbios para entender todo o contexto. O meu convite para vocês, 6h22, a gente vai estar aqui, ó. Lá no meu Instagram, todos os dias a gente está lendo o livro de Provérbios. Você vai começar a entender isso. A gente vai começar no dia 1º, que eu vou chamar de MDS, que é uma maratona da sabedoria. A gente vai fazer uma maratona da sabedoria entendendo exatamente, entendendo não, buscando entender. Seria muita arrogância achar que nós vamos entender. Nós não vamos entender. Nós vamos buscar entender e acrescentar todos os dias, porque nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. O que nós sabemos e estudamos agora é muito pouco. Então, a partir do dia 1º vai rolar a maratona da sabedoria, igual uma maratona mesmo que você corre, tem que se preparar. É exatamente isso. A gente vai aprofundar nos textos. Por causa do tempo não tem como aprofundar muito, mas nesse momento a gente vai. Ó, Provérbios 3, capítulo 18. A sabedoria é árvore que dá vida. A quem a abraça, quem a ela se apega será abençoado. Seguinte. Vou pegar um outro texto aqui. Peraí. A gente vai andar um pouquinho aqui, ó. Peguei João. Só vou dar uns códigos para vocês. João capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte. No princípio... Peraí. A gente leu aqui, ó. Capítulo 8 de Provérbios 22. Não, eu tô doidão, olha só, se você estiver acompanhando. Capítulo 8, versículo 22. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. E aí, vem cá, João 1, 1.
No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Peraí, vamos voltar lá para Provérbios? Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto dia a dia. Eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Já pegou o código aí? Todas as coisas, vamos voltar lá para João 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Presta atenção. Nele estava feita a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Putz! Como é bom ter clareza e entendimento. Alguns já pegaram aí quem é a sabedoria, já que vocês perguntaram sobre quem era a sabedoria. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Provérbios 8:32. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. A sabedoria está te falando isso. Ouça a minha instrução e serão sábios. Não desprezem, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Uau! Respira fundo. Que todos os dias a sua fome e sede seja pela palavra daquele que te guia. Todos os dias você tenha fome e sede pela palavra de Deus. Te fazer um convite. A gente não vai fazer o boot agora, porque eu quero que nesse espírito você vai lá e faça a releitura do Provérbios 8. Vai lá e faça a releitura, digerindo versículo a versículo. Tal. E aí você vai lá em João capítulo 1. E você vai ficar lendo e entendendo sobre isso. Bom? Tamo juntos até depois do fim. Bora tocar o terror na terra nessa semana. Daqui a pouco a gente encontra quem faz parte do Piorano. Vamos estar lá com o Marçal, a galera do Piorano. Galera toda vai estar reunida. 10/1 já. Você que não vai participar do 10/1, te convido 6h22 a aparecer lá no Instagram aqui, ó. Thiago Rocha, vai lá, toma uma água, prepara as coisas, vai lá, pega papel e caneta para anotar sobre provérbios. Tá bom? Tamo juntos até depois do fim. Valeu, beijo grande. Amanhã 4h59 aqui, hein? 4h59. Explodiu o coração aí, né? Explodiu o coração. Tô com umas coisas guardadas aqui, vou falar amanhã com vocês. Valeu, tchau.